gente volta ao monitor e é importante a gente ter uma base, certas coisas serem colocadas como quantas vezes uma profecia se cumpre. A gente vê que uma profecia pode se cumprir múltiplas vezes em vários níveis. Isso é importante porque na profecia das 70 semanas se fala muito sobre aquela questão, a profecia é apenas para o povo de Israel, para Judá. E aí a gente se pergunta, será? A profecia que tem toda a ligação com o livro do Apocalipse, e a gente pergunta, o livro do Apocalipse é apenas para Israel? Os 3 anos e meio. Então, todo o contexto de Daniel, a gente vê que, na verdade, é uma história do povo de Deus. A igreja hoje é o povo de Deus. Paulo fala muito sobre isso. O livro de Romanos, várias passagens onde Paulo alerta isso. E aqui a gente fala justamente sobre isso, só para ter um embasamento de alguns exemplos, algumas profecias e quantas vezes essa profecia ou estas profecias foram cumpridas. A gente vê que é o caso da profecia também das 70 semanas. Mas, por exemplo, a gente pega os sacrifícios da lei, onde se dá o cumprimento de todos aqueles sacrifícios determinados pela lei. A gente vê que Jesus, na cruz, e também na sua vida, nos 3 anos e meio de seu ministério, ele vai cumprir todos aqueles sacrifícios. Mas quando a gente fala cumprir, significa terminar o cumprimento, um cumprimento que não vai ser mais cumprido? Na verdade, não. Porque o corpo de Cristo, a igreja, nós, a gente também cumpre, a gente também leva a nossa cruz. Cada um dos sacrifícios fala de uma vida em sacrifício ao Senhor, não é verdade? Outro exemplo, aqui em Lucas, no capítulo 4, versos 16 a 21. Jesus na sinagoga, todo aquele contexto de Jesus falando, hoje, ele lê o livro de Isaías, uma passagem ali de Isaías, vai dizer, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. A escritura falava sobre liberdade aos cativos, jubileu, lá no livro de Isaías. E a questão foi cumprido ali no início do ministério de Jesus, nos ouvidos daquelas pessoas. A questão a profecia de Isaías, naquele texto ali, era apenas para aquele momento de Jesus ali? Na verdade, não. Ali o jubileu ainda fala até de coisas futuras que nem aconteceram ainda. Fala realmente da entrada de Jesus, aquele que entra em nossas vidas e liberta o que tem cativo em nossas vidas. Então é isso, é uma profecia que se aplica a nós, se aplica à igreja como um todo também, a vinda de Cristo. Profecia que se aplica em vários momentos da história da igreja de nossas vidas. Por exemplo, Babilônia, uma história verídica, real, ali no início do livro de Gênesis, a Torre de Babel. Mais na frente a gente vai ver outros reinos, Egito, a Síria e a própria Babilônia vindo, como é o contexto do livro de Daniel. Então são profecias que a gente vê pedaços dela, níveis dela acontecendo em diferentes momentos. E no livro do Apocalipse, ao final, Babilônia novamente. A profecia do choro de Raquel, até fiz alguns vídeos sobre isso. A esposa de Jacó, ali lá do Gênesis. Então essa profecia aplicada por Jeremias ali no momento do cativeiro de Judá, que é o contexto nosso aqui de Daniel. Lucas, no capítulo 2, vai aplicar também ali aquele momento da vinda de Cristo. Jesus fugindo ali, e Lucas vai aplicar aquilo, o choro de Raquel, como um momento difícil ali do povo de Jesus ali fugindo ali da perseguição. Então, profecias se aplicam em muitos momentos. Essa profecia até do choro de Raquel para os nossos dias também. A situação da igreja, todo o choro, Jeremias, o profeta das lamentações, do choro. E mais outro exemplo, a vinda de Cristo. A gente vê na história de Noé, coisas belíssimas ali sobre a vinda de Cristo. No Monte Sinai, ali o povo de Israel, Moisés no monte, toda a questão das trombetas, nuvens,
parousia, ou seja, a vinda de Cristo, ela já acontece agora. Cristo vindo, a parousia, essa palavra tão falada que significa a vinda de Cristo espiritualmente para nossas vidas. E existe algo maior ainda que a primeira vinda, como ele veio, e a segunda vinda também. Então é importante a gente entender isso, são apenas alguns exemplos, mas se a gente pegar praticamente todas as profecias, se não todas, ela tem uma aplicação sempre. A Bíblia é muito poderosa, é uma aplicação para nós. A gente vê ali coisas no livro de Gênesis, são para nós, dos nossos dias, como foram para Israel também. É muito importante isso, e quando não se entende isso, o que acontece? Realmente vira muito complicado o discernimento das profecias das 70 semanas do livro do Apocalipse. Fica uma confusão imensa que ninguém entende nada. Ficam falando de coisas que já se passou e realmente até já se passou, que se aplica corretamente, mas são coisas que se aplicam também aos nossos dias. Coisas que se aplicam também aos nossos dias. É importante entender isso, senão a Bíblia passa a ser um livro histórico. O livro de Daniel é um livro histórico, quando na verdade a gente vê coisas que se ligam aos nossos dias. A Bíblia é muito poderosa nesse sentido. Então, Deus revela o fim pelo começo. Já li no livro de Isaías, no capítulo 46, verso 10, ele vai falar isso. O contexto do livro de Isaías é muito lindo nesse sentido, porque ele vai vendo coisas acontecendo ali da vida de Abraão, como Abraão saiu ali de uma terra distante, e agora no livro de Isaías ele vai ver a Síria, ali aquele povo onde justamente ali da área mais ou menos onde Abraão morava, e aquele povo agora atacando o povo de Israel, e Isaías vendo Deus mostrando a ele pela Bíblia, por fatos que já tinham acontecido, né, ali em Abraão, Isaac e Jacó, tudo o que estava acontecendo ali naquele momento do povo de Israel. Então isso é muito importante, as profecias, o futuro do povo de Deus está todo escrito ali na Bíblia. E hoje a gente vê o futuro hoje da igreja, ali, voltando ao Antigo Testamento, as coisas que os profetas falaram, as coisas do livro de Gênesis, a saída do povo de Israel do Egito, porque somos a igreja no deserto, e muito mais. Então, olhando o passado para entender o futuro, é assim que a gente entende a profecia das 70 semanas. Por exemplo, aqui 3 eventos. Os 70 anos de Daniel na Babilônia. Existe alguma ligação com a profecia das 70 semanas? Claro que sim. Os 70 anos de Daniel, na verdade, é em menor escala o que as 70 semanas significa, né? Daniel sendo provado, mas no caso de Daniel, nenhuma falha, só aprovação. Nas nossas vidas, normalmente é até meio diferente, né? A gente vai ser provado, vai cair ali, aqui, muitos vão cair, nem vão voltar, mas mesmo que viemos a cair, que possamos levantar e cumprir o 7, a totalidade, a plenitude de Deus em nossas vidas. E é isso que fala as 70 semanas. São ciclos na vida do crente, na vida da igreja e do povo de Deus. Número 2, do Egito ao Templo de Salomão, são cerca de 490 anos. A gente vai ver que a Bíblia fala sobre isso. E é uma ligação muito forte de Daniel 9, das 70 semanas, com o Templo de Salomão, com a saída do Egito até o Templo de Salomão. Muitas ligações. Número 3, a história de Israel e as 70 semanas, né, os ciclos. A gente vai ver Israel saindo do Egito, Juízes, muita dificuldade, propriamente até no deserto, com Moisés. O livro de Juízes, Saul, muita dificuldade, altos e baixos. Templo de Salomão, a queda após isso. A gente vai ver muita ligação com as 70 semanas também. Isso tudo nos mostra o quê? Aponta para a história da igreja. Então, as 70 semanas versus Israel e a igreja. Então esse é o ponto dessa questão. Do Egito até o Templo de Salomão foram aproximadamente 490 anos. Ali do Templo de Salomão, o declínio até a Babilônia, aproximadamente 490 anos. E da Babilônia até Jesus, aproximadamente 490 anos. A gente vê esses ciclos. Então, como calcular as 70 semanas? Como?
Será que a gente tem que olhar por fontes extra-bíblicas? Vou mostrar que não precisa. A Bíblia por si só, ela se auto-explica. Vários outros textos que vou mostrar. O Novo Testamento, inclusive, a gente não precisa ficar calculando. Você já percebeu, se você estuda realmente a Bíblia e as profecias e as 70 semanas, você vê que cada pessoa vai falar uma coisa diferente. Não que o início das 70 semanas iniciou no ano X ou no ano Y, ou Jesus nasceu no ano X ou Y, nem a data certa de Jesus. Na verdade, praticamente a gente sabe, mas é uma data meio imprecisa. Não é o ano 0, não é o ano 1, porque hoje a gente conta os anos através de Jesus. Jesus é a base, mas antes não era assim. Então, até o nascimento de Jesus, existe aquela questão, foi no ano 0 realmente, ou foi no ano -3? E isso é bastante complicado se a gente usar fontes extra-bíblicas. É muito complicado, por vários motivos que até vou falar um pouco depois. Então a gente usa apenas a Bíblia, a profecia vai se alinhar perfeitamente só usando a Bíblia, não precisa sair dela. A saída dela é até importante para a parte literal, porque existe realmente essa parte literal e lindíssima, belíssima, da saída do povo da Babilônia para a construção do templo até Jesus. É belíssima essa parte literal também. Então, é importante nesse aspecto. De Abraão a Davi, 14 gerações. De Davi a Babilônia, 14 gerações. Da Babilônia a Jesus, 14 gerações. Uma sequência de 3 divisões. Quem vai falar isso é Mateus, no capítulo 1, no verso 17, as 42 gerações. E toda essa ligação, 42 gerações ou 42 meses, fala muito no Apocalipse, que são 3 anos e meio, ou 3 tempos e meio, como no livro de Daniel. Então, essa grande ligação. Então, são realmente tempos, né? De Abraão a Davi, o cumprimento do templo, ali que vai ser em Davi, os reis, a promessa a Abraão. Esse cumprimento vai se dar em Davi e Salomão. O declínio de Davi à Babilônia, a queda, né? A separação de Israel em 2 partidos ao meio. E da Babilônia a Jesus, de uma certa forma, a reconstrução do templo, mas há um declínio também. E Jesus vai ser esse templo que vai surgir. Isso tudo se aplica às nossas vidas também. Então, 3 tempos e meio, 3 anos e meio, é o número 7 dividido ao meio, toda essa questão. A gente tem que... Esse 7 tem que ser dividido ao meio, mas Jesus tem que ser aquele que cumpre os 3 anos e meio, até 3 anos e meio de ministério de Jesus, a gente tem que cumprir o restante. Olhando para Jesus, cumprindo, fazendo exatamente o que Jesus fez. É claro, no nosso nível não somos perfeitos. Mateus, no capítulo 18, 21 a 22, perdoando 70 vezes 7 vezes, 490. Então não é à toa que Jesus fala aquilo. Quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7, não apenas 7, não apenas uma, 70 vezes 7. É apenas um número grande? Não acredito não ser apenas um número grande. Na verdade, 490 fala das 70 semanas também. 490, 70 vezes 7. E o 7 fala dessa plenitude em Cristo, em Deus, o sábado do crente. De volta lá para a história da criação, o descanso de Deus, o nosso descanso em Deus, em Cristo. Mais uma ligação agora aqui com as festas de Israel. As 3 principais festas aqui, as 7 também. São 7 festas divididas em 3 principais: Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Então ali, o 7 ali em vários momentos a gente vê, são 7 festas, 7 dias de pães asmos. Muito interessante aqui, da Páscoa ao Pentecoste, a contagem de 49 dias, ou 7 vezes 7 dias. Né? Meio que as 70 semanas simplificada ali de uma forma menor, vamos dizer assim, até o Pentecoste, 50 dias. O ano de jubileu, aquela profecia de Jesus sobre o livro de Isaías,
fala justamente é o ano do jubileu. A cada 49 anos, né, no ano 50, o ano do jubileu, essa contagem 7 vezes 7. Então, é uma progressão, realmente é algo grande que Deus quer fazer, né, de livrar cativos em nossas vidas primeiramente, mas isso vai acontecendo também no mundo e no povo de Deus. Então, são tudo progressão do que ainda vai até acontecer de uma forma muito maior. No festa de tabernáculos, trombetas, expiação, tudo acontecia ali no mês 7. Tudo fala algo que ainda vai acontecer, que o crente já deve estar ali. O Pentecoste, na verdade, já é um penhor. O crente já deve, de uma certa forma, ir cumprindo isso, a vinda de Cristo em nossas vidas, entrando no Santo dos Santos, expiação. Isso já vai acontecendo agora, mas a um nível muito menor do que ainda vai acontecer. É importante entender isso, porque o Pentecoste, onde a gente vive, a gente se pergunta, mas por que essa contagem do Homer 7 vezes 7 e a ligação com as 70 semanas? Mas o Pentecoste já foi cumprido até ali em Atos, capítulo 2, ou em nossas vidas eu me batizei ou recebi o Espírito Santo, não já se cumpriu? Na verdade, a pergunta é, será que se cumpriu o Pentecoste verdadeiro, aquele Pentecoste simbolizado ali de Moisés e o povo de Israel no Monte Sinai, que na verdade, a gente vê ali tudo ligado à vinda de Cristo, né? As nuvens, ali Moisés sendo chamado dentro das nuvens, o toque da trombeta, vê toda essa ligação do Pentecoste como um penhor, mas já como uma sombra dessas festas de trombetas, expiação, tabernáculos, porque é o penhor. O Pentecoste já é um ensaio desse casamento. A gente já deve estar cumprindo, de uma certa forma, tudo isso que vai ainda acontecer a um nível maior. Então é isso que fala 7 vezes 7, porque chegando ao Pentecoste verdadeiramente, ouvindo a Deus ali como Moisés na montanha, a falha do povo de Deus, do povo de Israel de ouvir a Deus, é isso que verdadeiramente fala o Pentecoste. Se a gente realmente cumpri-lo, a gente vai estar pronto para cumprir, né, essas outras festas, e a vinda realmente de Cristo, o reino de Deus sendo implantado nessa terra. E agora nesse momento, a gente vai realmente ser utilizado nesse reino de uma forma mais maior até, para a implantação desse reino em toda a terra. Então é muito importante essa contagem. O que é contar? Contar o Homer, essa contagem para o jubileu, toda essa questão de contar, quando se fala em contar, até o 666, né? Como contar? É uma contagem que a gente não quer. A gente quer contar como o Homer, 7 vezes 7, está sempre na plenitude, na presença de Deus. O 666 é justamente essa quebra. A gente não quer essa contagem. Então, contar, enumerar é uma parte, um tópico bastante importante na Bíblia. E agora, ligação das 70 semanas com o Templo de Jerusalém e o Templo de Salomão. Então, em 1 Reis, no capítulo 6, no verso 1. No ano de 480, a gente vê aqui já chegando a 490, justamente depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv. Este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Então, Salomão vai iniciar ali no ano 480 após a saída de Israel do Egito. Ele vai começar a edificar o templo, e a gente vai ver que aproximadamente no ano de 490, após a saída de Israel do Egito, esse templo vai ser concluído e inaugurado. E é interessante, justamente na festa de tabernáculos, no mês 7. Isso a gente vê em 1 Reis, no capítulo 8. O templo foi construído em cerca de 7 anos, mas 480 e 487. Não se tem uma precisão exata ali quando foi inaugurado, se passou mais algum tempo, mas a verdade é que aproximadamente ali com 490 anos, o templo é inaugurado, e é terminado e é inaugurado, e é uma ligação bastante forte. A gente vê que, e a gente vai ver, que na profecia das 70 semanas e no capítulo 9 de Daniel ali, há uma grande e forte ligação com essa construção do Templo de Salomão.
A gente já vê aqui, por exemplo, a oração de Daniel ali, porque se cumpre na vida de Daniel os 70 anos ali na Babilônia, e ele vai o quê? Ele está olhando ali justamente as promessas de Deus por Salomão, ali na inauguração do templo, que quando se orasse, quando o povo saísse dos caminhos, fosse para a terra estrangeira, em cativeiro, muito interessante, Salomão ali já ora, mas que quando isso acontecesse, e se isso acontecesse, se o povo orasse, se convertesse e olhasse ali para aquele templo, para aquela terra, Deus olharia e perdoaria o pecado do povo. É interessante que a oração de Daniel, capítulo 9, é justamente o cumprimento. Ele com certeza está olhando ali para a promessa de Deus na vida de Salomão e fazendo aquela oração. Senão a gente vê orando em terra inimiga ali em 1 Reis, no capítulo 8. Quando pecarem contra ti em cativeiro em terra inimiga, justamente a oração de Daniel orando na Babilônia. E Salomão vai falar, quando te suplicarem, nós pecamos, nós cometemos iniquidade, quando houver esse reconhecimento, Daniel reconhece, pecamos, cometemos iniquidade. Se a gente parar para pensar, será que Daniel cometeu realmente essa iniquidade? Daniel ali se humilha realmente. Acho que se dependesse de Daniel, Judá não estaria nem em cativeiro, era um servo realmente fiel. Chegou jovem à Babilônia, mas estava naquela situação e ele se coloca naquela situação de iniquidade também. Então Daniel orava sempre virado para a cidade e o templo de Jerusalém. A gente vê isso no capítulo 6, no verso 10 de Daniel. E é isso que Salomão fala, se converterem e orarem a ti para o lado da sua terra, para a cidade, para o templo. Perdoa o teu povo, perdoa o pecado das transgressões. E ali Daniel pede também, perdoa, Senhor, pecamos, todo Israel transgrediu as leis. Ali no capítulo 9, Daniel vai fazer essa oração, antes da revelação das 70 semanas. E Salomão fala, o povo que tirastes da terra do Egito, aquela fornalha de ferro. E aqui Daniel vai orar, tirastes teu povo da terra do Egito com mão poderosa, agora lembra de nós, Senhor. Lembra, nosso Deus. Uma grande ligação com o templo de Salomão, como a gente vai continuar vendo. Então, as 70 semanas e Isaías no capítulo 53, a obra redentora do Messias Jesus, aquele belíssimo capítulo de Isaías 53 que fala Jesus levando as nossas enfermidades. Tiver uma grande ligação com as 70 semanas, porque no capítulo 9 de Daniel, no verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o povo. Para quê? Para cessar a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Tive a ligação com Isaías no capítulo 53, nos versos 5 e 8. Jesus foi ferido por causa das nossas transgressões, de obra messiânica, cessar a transgressão. Jesus levou sobre si o pecado de muitos, Isaías no capítulo 53, verso 12. Então, 70 semanas é o quê? Para dar fim aos pecados. O verso 12 de Isaías 53, uma grande ligação. Jesus foi moído por causa das nossas iniquidades. Então, capítulo 53 de Isaías, versos 5 e 6. Então, expiar a iniquidade, outra característica das 70 semanas do objetivo, chegar a esse final onde a iniquidade é expiada. E mais, para trazer a justiça eterna. Então, Jesus ali em Isaías 53, no verso 11, como aquele é o justo, o Messias, o justo, que justificará muitos. Justificará por quê? Por causa que ele levou consigo as nossas iniquidades. Então, é uma nota que os judeus eles fogem realmente desses textos messiânicos, tanto de Isaías 53, por exemplo, como de profecias como essa de Daniel 9, da profecia das 70 semanas. É até difícil achar material dos judeus falando sobre essas profecias, como a das 70 semanas, como a vinda do Messias em Isaías 53, porque eles evitam realmente
até lerem nas sinagogas esses textos messiânicos. Mas a gente vai ver um pouco sobre o que os judeus falam sobre as 70 semanas. É importante alguns pontos que eles tiram, que eles colocam. É importante para a gente entender, fazem até sentido. E é importante a gente olhar isso. Eu vou falar sobre isso depois. E aqui é a beleza da profecia das 70 semanas. Várias palavras do hebraico ali, a maioria ali tirada daqueles 4 últimos versos de Daniel 9, 24 a 27, são palavras que têm bastante significado no hebraico, contexto belíssimo das 70 semanas. A gente vai, aos poucos, depois, estudar cada uma delas, mas a gente vê aqui palavras, como eu já falei, 70, semana, 7, 62, retornar, todas as palavras que iniciam com a letra Shin, no hebraico, que tem essa ligação com dentes, com devorar, e outras também, como desolação, shamen, a própria palavra cessar, que está ali também, que é a mesma palavra que sábado, abominação, shikuts, palavras fortes, inclusive. Outras palavras bastante importantes, como a palavra rua, quando fala ali que as ruas e os muros serão construídos, mas em tempos difíceis. E essa palavra rua significa algo largo, justamente o contexto oposto ao Egito, um lugar estreito. A gente vai ver tudo isso, é belíssimo, na verdade é uma mensagem belíssima que tem ali na profecia das 70 semanas. A palavra muro, as ruas e os muros serão construídos em tempos difíceis. Na verdade, muro é uma palavra ali bem fora do usual, uma palavra que significa diligência, ouro. A gente vai ver isso, ligação até com provérbios, e é belíssimo que fala essa profecia das 70 semanas. Essa palavra cortado, fazer pacto, ligado a fazer um pacto, ou ser cortado também. A mesma palavra que divórcio também, quando Deus divorcia, de Judá e Israel. Messias, ungido, e o Santo dos Santos, toda essa ligação com o templo. A gente vai falar sobre isso mais. O final será em dilúvio. Desolações estão ali determinadas, uma aliança, um pacto. A palavra e a palavra meio, essa ligação de ser e o meio. A gente vai ver isso em João, no capítulo 17, Jesus antes de ir para a cruz, falando ser com o Pai, com Deus, com os irmãos. A palavra asa, na asa das abominações, desolações ali, está ligado ao templo, às asas dos querubins. Então, essa abominação é uma palavra bastante interessante também, que não está na profecia das 70 semanas, mas é o contexto de Daniel, principalmente ali no capítulo 11, que está ligado a 70 semanas. Essa palavra que significa força, virtude, exército, Haila, no hebraico. Ali da mulher virtuosa de Provérbios, é exatamente essa palavra, virtuosa, que significa força, exército. Você vê todo esse contexto de a força do crente, a virtude do crente. Ali na história de Boaz também é dito que ele é um homem rico, é um homem cheio de virtude ou rico. Essa palavra pode significar riqueza também. Então é a riqueza do crente no Senhor. Então existe esse contexto lindíssimo do livro de Daniel e da Bíblia por completo. Se a gente analisar as palavras e entender, o estudo das palavras no hebraico é bastante recompensador. E essa parte belíssima também do contexto do livro de Daniel, com a questão da sabedoria e dos céus e da terra. Se a gente parar para pensar, por que essa palavra semana também, o que significa ali nas 70 semanas, essa palavra no hebraico Shavué, sempre essa ligação das festas de Israel, de vários eventos com a questão de dias, de semanas, de anos, da lua. O povo tinha muito calendário baseado na lua ali. Então, toda essa questão que volta lá para o livro de Gênesis,
os astros celestiais. Então, um contexto belíssimo. Então, já a ligação da semana 7, volta ali no Gênesis. O que acontece na primeira vez, a gente vê Deus descansando ao 7º dia, como se fosse ali a primeira semana, e é essa semana onde há um descanso de uma obra. Deus quer que nós também entramos nesse descanso. Isso significa uma obra ser feita pelas mãos de Deus em nossas vidas para que entremos nela. Isso acontece também a nível da igreja por completo. Então, no contexto de Daniel, a gente vê os caldeus, os mágicos, adivinhos, a astrologia da Babilônia. A Babilônia está sempre ligada à astrologia, ou a astrologia muito ligada à Babilônia. Você pode até ler sobre isso. E a gente vê Daniel estava sempre sendo confrontado com os astrólogos ou mágicos, aquela questão do sonho do rei, quem vai interpretar, quem vai discernir, quem vai saber qual o sonho do rei. Traz os astrólogos, realmente os adivinhos, os mágicos, os caldeus. Daniel, no final, sempre a sua sabedoria se sobressaía. A sabedoria de Daniel, então, sempre iria se sobressair a daqueles mágicos. Então, há esse contexto lindo, maravilhoso, porque a astrologia é justamente, se você estudar sobre isso, ou entender um pouquinho sobre isso, eu não entendo muito. Até a Wikipedia, eu tirei isso da Wikipedia. A astrologia é uma observação do céu em busca de sinais. Toda essa ligação com a Babilônia, até na Wikipedia falava sobre isso. Então a religião, na verdade o que fala disso? A religião é a manipulação do verdadeiro sinal no crente, que é a conversão verdadeira. Então, os caldeus olhavam muito para os céus, tentando ali estabelecer o futuro pelos acontecimentos da astrologia. A religião muitas vezes faz isso. Ela observa o comportamento humano e às vezes lida com a emoção das pessoas, o que não gera uma conversão verdadeira. O contexto de Daniel, lindíssimo, Então, em Gênesis, voltando ali no capítulo 1, no verso 14, as luminárias foram criadas para quê? Para sinais e tempos, dias, anos, as semanas aí. Não fala ali, mas é as semanas. Então, o ciclo do crente até que a luz, Cristo, entre em nossas vidas. Então, para que também ali no mesmo verso ali, 14 de Gênesis 1, as luminárias, para a divisão entre a luz e o dia. Então, essa divisão entre a luz e o dia. Então, a sabedoria e o conhecimento de Daniel é justamente essa separação do certo e errado. Certo e errado na ótica divina de Deus. Então, dividir luz e dia é justamente a relação com entendimento. Você vê, a mesma palavra para divisão ali naquele verso em Gênesis é a palavra que significa dividir entendimento. Muito lindo isso. O livro de Provérbios fala muito sobre isso. Salomão alcançou isso, a grande sabedoria de Salomão. A gente vê uma grande sabedoria ali no livro de Provérbios, ele voltando ali para o Gênesis, a criação, as palavras ali, entendimento, conhecimento, é a separação entre as coisas, a luz e o dia. E você vê essa palavra aqui que significa dividir, o entendimento também, a divisão entre a luz e o dia, e também significa entendimento, conhecimento. Ela está ali em Gênesis no capítulo 1, verso 14, como falei. Também vários versos de Daniel. Daniel era sempre aquele que tinha aquele entendimento, desde o início ali no capítulo 1, ele sendo mostrado aquele que tinha entendimento e conhecimento e sabedoria. Outra palavra importante, luminárias para sinais e tempos, tempos que eram as festas de Israel. Essa mesma palavra são, na verdade, tempos. As festas de Israel são tempos, períodos determinados, que realmente falam de nossas vidas crescendo no Senhor, alcançando um novo estágio. Vê coisas belíssimas no livro de Daniel usando essa mesma palavra ali, que volta ao Gênesis, as luminárias como tempos, para tempos determinados. Em Daniel, por exemplo, os tempos, mais a metade do tempo, no capítulo 12, no verso 7. É essa palavra que é usada. É muito importante, essa palavra tem grande importância na questão dos tempos de Daniel, que fala o quê? Fala das estrelas, da lua, do sol, que as estrelas, a direção, lembra de Jesus nascendo, a direção ali para quem? Para os sábios. A gente volta aqui, os sábios, a questão de ser sábio, conhecimento.
da primeira vinda de Cristo, ela sempre foi ligada à direção nos tempos antigos, né? Olhar para o céu, para as estrelas e saber onde a gente está, para que caminho a gente está indo, qual a direção norte-sul, leste-oeste, a direção do crente em Cristo. A lua, se fala das estações, as festas de Israel ligadas à lua, o calendário, o reflexo do sol na lua, espelhando a imagem de Cristo. E o próprio sol é o próprio Cristo. E a luz, né, de Cristo, a vida, o sol traz a vida ao mundo. Então, traz a correção também, né? A luz do sol, essa questão de correção também. Então, o crente precisa estar protegido disso, tem que estar com essa luz, mas ao mesmo tempo protegido. Então, é muito lindo esse contexto. A gente vê que há uma ligação das 70 semanas com tudo isso. Essas semanas é o quê? É um ciclo na vida do crente, né? Um ciclo. É um ciclo do crente evoluindo, muitas vezes caindo, mas voltando. Né? A gente espera isso, Deus espera isso. E o livro de Daniel fala isso. Não é à toa, a gente vai aprofundar mais sobre isso depois. Então, já preparando para a continuação desse estudo, o que a gente vai ver? Né? Existe uma linda mensagem nas 70 semanas, como falei. Não se precisa de fontes extras bíblicas, até se precisa para a parte literal dos 490 anos, isso é importante realmente. Mas como contar, existem formas de se ver isso sem necessitar ir para fora da Bíblia. Como chegar ao 666, os 3 tempos e meio, né, o Apocalipse. Então, a importância dos 490 anos literais realmente há. Muitos judeus, inclusive, já foram até convertidos, vamos dizer, aceitaram a reconhecerem a Cristo como Salvador, o Messias, através dessa profecia das 70 semanas. Então, a parte literal é muito importante realmente. Então, essa ligação com o Templo de Salomão, Provérbios também, o livro de Provérbios e as 70 semanas, muitas palavras ali no livro de Provérbios das 70 semanas. A palavra ouro, a palavra do muro, como já falei, virtude, a palavra mulher, ligação com mulher, né, o livro de Provérbios, a sabedoria é uma mulher. Essa questão com Jerusalém, a mulher. É Jeremias que vai falar sobre isso mais fortemente. Então é muito importante esse contexto. Dilúvio, abominação, todas essas palavras ali no livro de Provérbios. O exemplo de Israel e as 70 semanas, vamos aprofundar nisso. Então o livro de Daniel, mais uma vez, Daniel e seus amigos, a tribulação, 70 anos de Daniel ali na Babilônia e as 70 semanas. Então, Jerusalém, uma mulher, como Jeremias viu, o livro de Lamentações fala disso, uma cidade como uma mulher. Isso vai lá ao livro do Apocalipse, a mulher embriagada, já é o contraste. A igreja, de uma forma em larga escala geral, infelizmente, essa imagem do Apocalipse. Então, no Antigo Testamento, Jerusalém era o lugar onde Deus escreveria o seu nome. A gente vê desde a saída do povo de Israel do Egito. Deus escolheria um lugar que se tornaria mais na frente Jerusalém. E o cumprimento final, na verdade, somos nós, como a gente vê no Apocalipse. Os fiéis têm esse nome. O nome é escrito, ou era escrito no Antigo Testamento, em Jerusalém, no templo. E já no Novo Testamento a gente vê que esse cumprimento maior, que é Deus escrevendo esse nome em nossas vidas. Nós somos o templo, nós somos essa cidade. Nós somos Jerusalém, a noiva ataviada. Então, mulher e igreja, essa ligação. Então, da saída da Babilônia até a construção do segundo templo até Jesus, 490 anos, a gente vai ver mais sobre isso. E a morte de Jesus na cruz, João 17, a unidade. Jesus fala muito ali de ser um com Deus, com a igreja, um com Cristo. Contraste com ser partido no meio. Como podemos perceber, então, a profecia das 70 semanas de Daniel está bastante interligada com vários eventos do Antigo Testamento, como a gente tem visto e vai continuar vendo. A história de Israel, inclusive toda a história que leva à saída do Egito até a construção do Templo de Salomão. O Templo de Salomão tem muita ligação com as 70 semanas de Daniel. Também a história de Israel ali nos tempos difíceis, antes do cativeiro de Judá.
principalmente ali com Jeremias, Ezequiel também, e é claro Daniel, os 70 anos de Daniel ali sendo provado, testado ali em cativeiro na Babilônia, uma grande ligação com as 70 semanas. Vamos continuar estudando essa profecia, aprofundando no hebraico. Tenho várias coisas para mostrar sobre essa profecia, várias coisas, foi uma experiência marcante inclusive para mim, estudando essa profecia e o Antigo Testamento, sempre com foco no livro do Apocalipse, Daniel. Eu fiquei realmente surpreso com tanta coisa que o Senhor, que Deus tem me mostrado, tem nos mostrado sobre essa profecia que realmente eu quero mostrar, porque para mim é uma das profecias mais estudadas, mais mal entendidas, e a gente precisa entender essa questão. Para entender essa profecia, precisamos ir e estudar meios ou fontes extra-bíblicas. Eu acredito que não. A Bíblia por si só, ela explica tudo isso. A contagem dessas 70 semanas é verdade, literalmente ela tem uma importância, e até seguindo um pouco datas extra-bíblicas, que muitas vezes a gente nem tem a certeza completa da data exata, mas ao mesmo tempo a gente sabe que há um lado espiritual, uma mensagem que Deus quer falar sobre essa profecia das 70 semanas. E é isso que a gente vai continuar vendo através do estudo de Jeremias, Ezequiel, vários profetas menores inclusive, e a história do povo de Israel na saída do Egito também, a construção do Templo de Salomão, e o Novo Testamento, que também nos fornece bastante informação, inclusive ligando ao livro do Apocalipse.